Desculpa, Marcel Tanzini. Milho, cara, operações de. É muito importante o pessoal captar o seguinte: ativos reais, e o milho é um ativo real, eles são extremamente difíceis de operar. Eu vejo frequentemente, o pessoal achando que vai operar milho por gráfico e que é assim que vai operar. Vão se dar mal. Vão se dar muito mal. Porque milho é um ativo real, com impacto direto do que acontece na natureza. Tá? Então, operar milho ou outras commodities sem um conhecimento fundamentalista profundo é pedir para tomar toco. Tá? Eu vejo as pessoas falando, não, porque aqui tudo se opera com gráfico. Eu vejo o cara, não, cara, não é tudo que se opera com gráfico, porque existem ativos reais. Tá? Então, por exemplo, se você pensar o seguinte, em teoria, o milho chegou a bater R$ 121, ele pode cair bastante. Por que o milho não pode subir acima de um certo número? Tá? Aí o pessoal vem assim, não, porque o milho está subindo e ele vai para o céu é o limite. Graficamente falando, o céu é o limite. Na prática, não. Se a tonelada do milho começar a valer muito, muito, se a saca de milho começar a valer muito, produtos alternativos começam a valer a pena para alimentar. Isso aqui é usado para fazer as coisas, né? Seja para alimentar animais, seja na produção industrial de alguma coisa e tal. E o milho é usado porque ele é o economicamente mais viável. Se isso aqui sai de, vamos dizer, 90 para 120, alguma outra coisa pode se tornar viável. Então, às vezes, se torna viável utilizar soja. Ou se, às vezes se torna fácil de utilizar, não sei, vamos chutar aqui qualquer outra porra. Eu não entendo dos assuntos. Cevada, entendeu? Qualquer outra coisa. Pronto. Aí a produção começa a se desviar. O consumo começa a se desviar do milho para esses outros produtos porque economicamente ficou mais viável. O preço para de subir, tende a subir porque a demanda cai. Na medida em que começa a haver esse processo de que a demanda cai porque as pessoas começaram a utilizar o outro produto e não esse, o plantador lá na frente diminui a sua plantação. O preço começou a cair porque houve menos demanda, mas o plantador fala, pô, tá com menos demanda, eu vou plantar menos. Então o ciclo, ele vai fazendo, as commodities elas vão fazendo ciclos de excesso de oferta, com excesso de demanda, desculpa, para um excesso de oferta, para um excesso de demanda, para um excesso de oferta. Então, ao contrário de uma ação que você pode pegar uma VEG da vida que pode sair de R$ 1 para 400, o milho não pode. Porque se ele sair de R$ 1 para 400, as fazendas quebram. Os caras matam os porcos, vendem a carne, mas não dão R$ 400 de milho para eles, porque não compensa. Então, operações com commodities, gente, são extremamente difíceis. Não porque ler os gráficos é difícil. Não, ler o gráfico é a mesma coisa de qualquer outro gráfico. Mas porque você não pode acreditar exclusivamente no gráfico. Você necessariamente tem que ter conhecimento fundamentalista do setor, acompanhar isso de perto, certo? Então, olhar o gráfico, ele é não muito relevante. Não muito relevante mesmo, por incrível que pareça. Tá? Não são ativos bons para operações com análise gráfica. Porque, vamos dizer aqui, isso aqui é nitidamente uma exaustão. Certo? Isso aqui é nitidamente uma exaustão. Vem uma queda e de repente faz um movimento parabólico. Certo? Então, nitidamente exaustão. Beleza. Só que, num ativo fantástico mundo de Bob, a única coisa que limita o preço de cair na Petro é que tem que ter gente que em algum momento queira comprá-la. A ação da Petrobras valer 30 ou R$ 2, para a Petrobras não muda nada. A Petrobras continua funcionando, com a ação a 30 ou a ação a R$ 2. Ou se ela tiver 300, também não muda nada. R$ 300, 30 ou 3, a Petrobras funciona igualzinho. Se isso aqui mudar de 300 para 30 para 3, fazendas vão quebrar, indústrias vão falir, os fazendeiros vão ficar milionários ou vão quebrar. É importantíssimo isso. Tá cheio de gente vinculada nesse troço aqui. Isso aqui é real. Portanto, o fato disso ter acontecido não me diz que vai parar de acontecer como acontece no mundo fantástico de Bob. Porque o mundo fantástico de Bob ele funciona em cima da ganância e do medo.
Quando isso começa a acontecer num ativo, as pessoas ficam gananciosas e falam, tá barato, vou comprar. E pronto, o cara vai lá e compra. E aí isso para. Se for pro outro lado, o cara fala, ih, tá caríssimo, vou vender. E o cara, isso aqui também para. Aqui, não. Aqui o cara fala assim, tá barato, tá ficando barato, o que eu vou fazer? Eu vou parar de plantar. Quando esse resultado vai aparecer? Daqui a 6 meses, cara, 8 meses, um ano, sei lá quanto tempo. Muito tempo. Então, o reflexo disso não é imediato, não é como a gente faz em análise gráfica. Sem contar que não é porque está ficando barato que o cara faz, vou comprar. Aí o cara se estoca de milho e bota onde? Você vai lá e compra milhões de toneladas, milhares, milhões não, né? Milhares de toneladas de milho e o que você faz com ela? Bota embaixo do colchão? Não, o cara, aquilo é físico, aquilo é físico, o cara tem que comprar aquela porra. E aí? Então, muitíssimo cuidado com a utilização de análise gráfica pura para avaliação de ativos reais, como é o caso do milho. Mas, se você quer uma opinião só sobre o gráfico, isto aqui tem toda a cara de uma exaustão, tá? Por movimento parabólico, nitidamente. Ó. Isso aqui é basicamente um crash. Pô. O ativo vem caindo, mas vem caindo moderadamente, vem caindo, meio estabilizado. De repente, ele perde violentamente a região de suporte, sem perspectiva de parar de cair até aqui embaixo, como ele ficou em 2020. Que é outra coisa. O que aconteceu em 2020? Foi safra? Foi safrinha? Foi entre safra? Teve aqui algum apoio do, por exemplo, o que acontece no milho nos Estados Unidos impacta violentamente nisso aqui. E o que acontece na China impacta violentamente nisso aqui. O que aconteceu nessa fase? Não sei. Não tenho a menor ideia. Tá? Só quem acompanha isso aqui muito de perto vai saber. Então, então isso aqui vai funcionar aqui. Não, pode ter sido um evento único na China. Vamos dizer que na China deu lá. Na China, não, nos Estados Unidos deu uma praga qualquer lá na plantação deles. E eles perderam metade da safra. Uma temperatura especialmente ruim para o milho. Eles perderam metade da safra e antevêm perder metade da safra. O milho dispara. Evento único. Tá? É evento único. Você não sabe que isso vai acontecer de novo. Você não tem a menor previsão. Não tem possibilidade de fazer essa previsão. Então agora vai suportar. Por que vai suportar se isso aqui foi um evento único? Não funciona como no Fantástico Mundo de Bob. Commodities são o último de todos os estágios para a vida de um trader. O mais difícil de todos eles, de tudo que você for operar na vida, será commodities. E é importante que você pense o seguinte: quando o cara vai operar commodities, ele geralmente se especializa em uma ou duas. Então o cara fica, por exemplo, milho e boi, ou ele fica, por exemplo, ouro e prata, commodities muito petróleo e ele vê petróleo Brent, petróleo WIT, WTI, não lembro como é o nome daquele petróleo lá do Texas. Os caras se ultra especializam nisso e trabalham só isso. Por quê? Porque exige um nível de conhecimento dos ativos, do mercado do ativo extremamente grande.